abençoe todos. Deus abençoe todos. O Senhor abençoe todos os meus queridos irmãos. Eu cumprimento todos vocês especialmente porque eu sei que vocês vieram desde muito longe. Todos vocês viajaram e se sacrificaram para conseguir chegar. Mas vocês vieram por quê? Porque o nosso Deus é a sua esperança. Porque vocês confiam no nosso Deus, porque vocês acreditam nele, porque vocês conheceram, vocês sabem que Deus é amor, que Ele tem abençoado vocês, que é Ele quem dá felicidade e paz para vocês. Por causa disso, vocês correm atrás de onde Deus está se manifestando, porque no lugar que Deus se manifesta, as pessoas vão chegar. Como o Senhor Jesus disse, onde tem o corpo morto, lá vão chegar as aves. Então, do mesmo jeito, onde Deus está se manifestando, lá vamos estar nós. Glória ao nosso Deus. E Ele sabe disso. Ele sabe disso. E aqui, nós elogiamos o Senhor. Por exemplo, aqui no Salmos 84 diz: quão amáveis são tuas moradas, ó Senhor dos exércitos. Anela minha alma, e ainda ardentemente deseja os átrios do Senhor. Meu coração e minha carne cantam ao Deus vivo, glória a Deus. É isso aqui o que acontece conosco. O nosso coração, a nossa alma, anela ardentemente o nosso Deus. Nós desejamos estarmos na congregação de Deus, porque Ele se manifesta lá com o seu poder, com o seu Espírito Santo. Por causa disso, nós somos felizes. Por causa disso, nós estamos aqui. Nós estamos aqui reunidos para honrar aquele Deus Todo-Poderoso, para honrar aquele Deus que fez os céus e a terra, aquele Deus que falou com Moisés e deu ordens e leis para ele. E aquelas ordens e leis, nós temos elas hoje no nosso coração. E foi o Espírito Santo quem deu para nós. Por causa disso, nós somos muito felizes. E aqui no Salmos 87 fala que o fundamento da igreja do Senhor está no Monte Santo. Fala, seu fundamento, o fundamento da igreja, está no Monte Santo e chama Jesus o Nazareno. Diz aqui, o Senhor ama as portas de Sião, as portas da igreja. O Senhor ama elas. E diz aqui que ama elas mais que todas as moradas de Jacó. Glória ao nosso Deus. Deus, Ele escolheu um povo, uma tribo. Deus escolheu a tribo de Judá. E da tribo de Judá ia surgir aquele fundamento, aquela pedra do ângulo, Cristo Jesus. E diz aqui que Deus amou mais aquela tribo do que as outras tribos de Israel, porque da tribo de Judá veio o Senhor Jesus, porque Ele é a pedra do ângulo, o fundamento da igreja. E por causa disso, diz no verso 2, o Senhor ama as portas de Sião mais que todas as moradas de Jacó, do que as restantes tribos de Jacó. Coisas gloriosas se tem dito de ti, cidade de Deus, ou igreja de Cristo. Coisas gloriosas se tem dito de ti. Estão se dizendo e vão continuar se dizendo glória a Deus.
quão formoso é louvar o nosso Deus, e quão formoso é meditar na palavra do nosso Deus e entender e compreender e interpretar as palavras dele desse jeito tão formoso. E, especialmente, guardar elas no nosso coração. Então, eu cumprimento todos vocês, amo vocês com todo o meu coração, e eu gostaria muito que Deus sempre cumprisse as suas promessas como Ele tem feito até agora, abençoando vocês e cumprindo os desejos que vocês têm, cumprindo os pedidos que vocês têm e providenciando todas as suas necessidades. Hoje nós estamos aqui em Barcelona, na Espanha. Nós estamos aqui reunidos. As diferentes igrejas na Espanha e alguns irmãos de outros países. Então, nós cumprimentamos com todo o nosso coração todos os nossos irmãos e as pessoas que vão assistir esse vídeo do estudo bíblico. Cumprimentamos todos vocês e tomara que vocês recebam também a bênção de Deus. Tomara que Deus também, porque Deus também Ele tem bênçãos, Ele tem muitas bênçãos para aqueles que assistem os vídeos, aqueles que confiaram nos seus corações, nas promessas de Deus. Vocês podem se sentar, irmãos, e desse jeito hoje vamos abrir o livro de Mateus, no capítulo 5. No capítulo 5 do livro de Mateus, nós vamos meditar num ensinamento que o nosso Senhor Jesus Cristo deu para os seus discípulos e para o povo que ficava ouvindo ele lá na cidade de Jerusalém, a Jerusalém antiga, porque já se passaram mais de 2000 anos, por causa disso nós chamamos ela da Jerusalém antiga. Capítulo 5 de Mateus. E desse jeito vamos meditar no jeito, na forma que o Senhor Jesus, quando Ele começou o seu ministério, quando Ele começou a sua pregação do reino de Deus, a pregação dele sobre o Evangelho e as boas novas de salvação, o novo caminho que ele tinha desenhado para que as almas pudessem se salvar, aquela nova aliança que ele fez com o Pai Celestial, o novo caminho que leva para a vida eterna. Porque o caminho antigo chamava a lei de Moisés. E todos aqueles que cumprissem a lei de Moisés, sem faltar nem sequer uma vírgula, um ponto, um acento, eles iam conseguir se salvar e obter a vida eterna. Mas ninguém conseguiu cumprir. Então, o Senhor, Ele combinou uma nova aliança com o Pai para mostrar para nós um caminho melhor, um caminho diferente, um caminho simples, um caminho que Ele ia anunciar, onde Ele ia guiar, ia consolar e ia guiar naquele caminho. Ele ia ser o único intercessor. Ele ia ser aquele caminho que ia nos levar para a vida eterna. Então o Senhor começou a pregar a sua palavra, começou a pregar as boas novas e sobre o reino dos céus, sobre o reino de Deus. Por causa disso, durante todos os ensinamentos e as pregações que Ele deu lá naquela época, na Judá, em Jerusalém, Ele sempre disse: o reino dos céus é semelhante a isso aqui, o reino dos céus é semelhante àquilo. No reino dos céus, somente vão conseguir entrar aqueles que fazem a vontade do Pai. Desse jeito o Senhor Jesus pregou, e Ele sempre falava ao respeito do reino dos céus, mas nós também, nós mudamos o nome e chamamos Ele do Evangelho puro e verdadeiro de Cristo Jesus. E desse jeito, o Senhor, enquanto Ele pregava a sua palavra,
em todo aquele território, pelas ruas, pelas praças, pelos cantos das cidades, na praia, nos montes, em qualquer lugar. Ele usava aqueles lugares para pregar, ele aproveitava aqueles lugares para pregar e ensinar, e as pessoas seguiam ele. As pessoas seguiam ele. E por que elas seguiam ele? Nós vamos ler aqui, eu vou voltar para o verso 23 do capítulo 4. No verso 23 diz: percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, porque ele também entrava nas sinagogas dos judeus para pregar o seu evangelho. E diz aqui, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda enfermidade e toda doença entre o povo. Por causa disso, eles seguiam o Senhor. Eles seguiam Ele porque eles ficavam indo atrás de curas para o corpo deles e também para as almas deles. Eles buscavam milagres. Eles buscavam um benefício do nosso Deus. E o verso 24 diz: e propagou sua fama por toda a Síria. Trouxeram-lhe todos que se encontravam mal por diversas enfermidades, os que tinham graves sofrimentos, os endemoniados, os lunáticos e paralíticos, e ele curou todos. Glória ao Senhor. Então, claro que eles iam correr atrás do Senhor. É claro que as pessoas iam tentar fazer o que pudessem para conseguir seguir o Senhor, porque cada um deles queria receber um benefício físico, material, mesmo que naquela época eles não se interessavam pelo espiritual, nem pela vida eterna, nem por salvar as suas almas. O único que eles buscavam era o benefício físico e material. O 25. E muita gente o seguia da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judeia e do outro lado do Jordão. Todas aquelas pessoas da Galileia, de Decápolis, Jerusalém, Judeia e do outro lado do Jordão seguiram o Senhor, e acabou se formando uma grande multidão. E quando ele viu aquela multidão, ele começou a ensinar sobre o reino dos céus para eles. Ele começou a ensinar para eles um caminho diferente daqueles que eles tinham conhecido antes, porque eles tinham conhecido o caminho de Moisés. Outros, com certeza, estavam vivendo nas suas idolatrias e nas suas tradições, mas o Senhor, Ele queria que eles começassem a pensar na vida eterna e nas almas deles, na vida espiritual deles, porque o Senhor já tinha feito muitos milagres para eles. Ele já estava abençoando fisicamente eles, mas estava na hora de ensinar para eles sobre a vida eterna. Por causa disso, no capítulo 5 diz: vendo a multidão, subiu ao monte, e assentando-se, seus discípulos se aproximaram. Diz aqui que ele subiu num monte. E os montes lá, eles não são tão altos. Eles não chegam a ser tão altos. Na verdade, eles são montes pequenininhos, onde uma pessoa poderia subir neles normalmente e demoraria uns 40 minutos subindo no monte até chegar no topo. E diz aqui que ele subiu ao monte e assentando-se, as pessoas ao redor dele também se assentaram para ouvir a palavra do Senhor. E diz que eles se sentaram, vieram os discípulos dele e, abrindo a sua boca, ensinava-os dizendo: aqui é onde nós vemos quão difícil, com certeza seria para muitos que estavam lá esperando um milagre, esperando uma cura, esperando os milagres, esperando que Ele tirasse deles as suas doenças, que Deus ajudasse a resolver os problemas deles, as dificuldades econômicas deles. Com certeza eles esperavam aquilo, mas o Senhor, Ele começou a falar com eles para que cada um ficasse ciente sobre a sua vida eterna, sobre a sua alma, e disse para eles no verso 3:
Felizes os humildes em espírito, porque deles é o reino dos céus. Quantas pessoas, nesse momento, estavam ao redor dele? Muitas pessoas. E o Senhor disse para eles, felizes os humildes em espírito, porque, com certeza, ao redor dele tinha muitas pessoas humildes fisicamente, sem dinheiro, pobres. Mas aqui ele falava, felizes os humildes em espírito, quer dizer, aquelas almas humildes, simples, que tinham um coração disposto para acreditar em Deus. O coração do pobre é assim. Esses são os pobres, os humildes em espírito. Nós não estamos falando de uma pessoa que seja humilde de dinheiro, mas pobre de espírito, uma pessoa humilde e simples que esteja disposta a ouvir e a aceitar as coisas de Deus. Esse aí é o humilde, o pobre em espírito. E diz aqui que são felizes os humildes, porque deles é o reino dos céus. Glória a Deus. Tomara que o nosso Deus possa nos ajudar para nós sermos pobres, humildes em espírito, para que nós possamos aceitar todos os ensinamentos dele, toda a doutrina dele, possamos cumprir ela, possamos fazer a vontade do nosso Deus e possamos agradar o nosso Deus em tudo. Esses são os humildes em espírito. O verso número 4, se vocês têm as suas Bíblias e se vocês pudessem me ajudar a ler o verso 4, então leiam. O Senhor disse para eles, felizes os aflitos. Por que eles estavam aflitos? Qual era a aflição deles? Por que eles estavam aflitos? Qual a aflição que o Senhor queria falar? Será porque alguém tinha tentado machucar eles? Ou porque alguém tirou deles o seu dinheiro? Porque alguém enganou eles? Eu acho que não era esse tipo de aflição. Aquela aflição é aquela que surge quando uma pessoa ela se converte a Deus. Quando alguém acredita em Deus e segue o caminho dele e quer fazer a vontade de Deus. Então, vem o inimigo e usa qualquer forma, qualquer situação na vida, qualquer momento, qualquer situação na vida para fazer ele sofrer, para afligir a pessoa, dá tribulações para a pessoa, gera amargura, gera muito sofrimento, talvez até doenças. Tudo aquilo o inimigo faz, e então a pessoa ela começa a sofrer e se afligir, ficar aflita. Com certeza o inimigo também pode vir para tentar fazer a família dele virar as costas para a pessoa, para zombar dele, para tentar sempre xingar ele e falar coisas ofensivas. Então a pessoa ela fica aflita, ela chora, porque ela está nos caminhos do Senhor, mas ela está sofrendo porque ela está sendo perseguida, estão xingando ela, ofendendo ela, caluniando ela, ela está recebendo muitos prejuízos só por ela falar que ela é cristã e que ela se converteu à palavra do Senhor, que ela está buscando o reino de Deus. Então, ela fica aflita por causa disso. Mas o Senhor diz que as pessoas que ficam aflitas por aqueles sofrimentos, pelas perseguições, eles vão ser felizes. Diz que eles são felizes, aqueles aflitos, porque eles vão receber o quê? A consolação do Espírito Santo. Então, aquele homem, aquela mulher que estão aflitos, que estão sofrendo as perseguições do diabo, ela vem na igreja e o Senhor fala com ela e consola ela, fala para ela, não fica aflita, não fica triste, continua em frente porque eu vou te ajudar, porque eu vou fazer você progredir e você vai sair no topo
eu vou tirar de você todas as inimizades, eu vou destruir as pessoas que estiverem tentando te prejudicar, te machucar, me segue, porque eu vou te consolar. É isso que o Espírito Santo faz. Ele usa os meios dele, sonhos, visões, profecias, para nos consolar. Glória ao nosso Deus. O nosso Deus faz desse jeito. Então, felizes aqueles que são aflitos, porque eles receberão consolação. No 5 diz, felizes os mansos, porque eles receberão a terra como herança. Agradecemos o nosso Pai, os mansos. Aqui o Senhor falava, Ele estava fazendo uma lista das bem-aventuranças, mas, irmãos, saibam que as pessoas podemos viver todas essas bem-aventuranças. Um crente só, uma crente, eles podem e, aliás, devem viver todas essas bem-aventuranças. Uma pessoa só pode ser ao mesmo tempo humilde e pode ser aflita e Deus pode consolar ela, e ela também pode ser manso. Na verdade, ela tem que ser mansa, porque são as qualidades, são os frutos, são os valores que Deus quer que nós, os seus filhos, tenhamos muitos valores, muitas qualidades, muitas virtudes, muitos valores nós temos que ter. Não podemos dizer, eu sou manso e você é pobre em espírito, humilde em espírito e o outro lá é o misericordioso. Não, cada um de nós temos que ter todas essas bem-aventuranças na nossa vida. Cada um de nós temos que ter todos esses requisitos que chamam os frutos. Esses aqui são os frutos do Espírito, aquilo que Deus dá para nós depois de nós convertermos a Ele. E quando diz aqui que felizes os mansos, porque eles receberão a terra como herança, isso aqui é a vida eterna. Os mansos, a pessoa que é mansa, que é simples, que é calma, uma pessoa que tem um coração bondoso, paciente, humilde, uma pessoa que deixa os outros ensinarem ela, uma pessoa que não tem no seu coração rancor nem ódio contra ninguém, uma pessoa que não quer maldade para ninguém, que não fica com raivas, não fica brigando, que não fica brava, não fica irritada facilmente, não xinga os outros, não vive com raiva. Isso aí é uma pessoa mansa, uma pessoa que é simples, que na verdade demora muito para ela se irritar, para ela ficar brava, uma pessoa que aceita, que fica calada, que é bondosa, que sempre ouve os outros, fica prestando atenção nos outros e ela não se acha superior aos outros. Esse tipo de pessoa, uma pessoa mansa, é quem nós queremos ser, não é? Nós queremos ser mansos, nós queremos ser humildes em espírito, nós queremos ser aflitos pela causa do Senhor. E agora, qual outra virtude nós vamos ler agora? Diz aqui, felizes os que têm o quê? Vocês podem ler o verso 6 novamente, por favor. Ter fome e sede de justiça é ter a necessidade ou sentir a necessidade de aprender a doutrina e o caminho de Deus. Ter a necessidade de obter o conhecimento da doutrina do nosso Deus para conseguir praticar ela. É isso que significa ter fome e sede de justiça, aprender o caminho, aprender a doutrina, ler a Bíblia, meditar nela, estudar ela aprofundadamente, meditar em cada palavra, em cada frase, cada oração, cada parágrafo, falar com o Senhor,
perguntar para o Senhor o que significa aquilo, ou dizer para o Senhor, Senhor, esses versos aqui são tão formosos, esses aqui que falam sobre Ti. Isso aí é uma pessoa que tem fome e sede de justiça, que tem vontade do espiritual. E o Senhor também, como Ele disse em outras partes da Bíblia, Ele disse, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e o restante, as coisas materiais da vida, vão ser acrescentadas depois Deus dá elas. Mas vocês primeiro têm que buscar do espiritual. Primeiro vocês têm que aprender e desejar nos seus corações viver uma vida santa e reta diante de Deus. Ter um coração sem contaminação. Um coração puro, limpo, e depois as bênçãos físicas, materiais vão chegar acrescentadas, porque Deus conhece a sua vida, Ele sabe do que você precisa, é o que o Senhor faz. E aqui diz o verso 7, felizes os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Ser misericordiosos com as pessoas, com os seus próximos. A pessoa misericordiosa é aquela que tem compaixão, aquela que sente dó, aquela que é tolerante, aquela que espera, aquela que tem paciência, aquela que não se revolta. Aquela pessoa, ela vai obter a misericórdia de Deus. Deus também vai ser misericordioso com ela ou com ele. Porque você foi justo e misericordioso com as outras pessoas. Você teve paciência com eles, você considerou eles, você entrou no sapato da outra pessoa para você conseguir considerar e sentir. Se a pessoa ela sofre, então você também sofre. Do jeito que você também sofre, precisa de alguém para consolar você, a outra pessoa também, se ela sofre, se ela está sofrendo, ela precisa de alguém consolando ela. Se você acabou fazendo um erro e você quer ser perdoado, você quer que deem mais uma chance para você, então você também tem que fazer a mesma coisa com os outros, porque do mesmo jeito que você sente, você também tem que pensar que os outros precisam também daquilo. Isso aí é ser misericordioso. A pessoa misericordiosa é aquela que sofre porque ela sente na pele e ela fica com dó dos outros porque pensa, aquela pessoa está sofrendo do mesmo jeito que eu sofri, aquilo que eu senti, e o que eu quis para mim, eu quero também para ela. Isso aí é a misericórdia. E o Senhor disse, felizes os misericordiosos, porque eles alcançarão também a misericórdia do nosso Deus. Agradecemos o nosso Pai. Então, cada um de nós já temos que ter todas essas virtudes, todos esses frutos. Nós devíamos já ser humildes em espíritos e já teríamos que ter ficado aflitos e Deus nos consolado, já tínhamos que ser mansos, já tínhamos que ter fome e sede de justiça e agora temos que ser misericordiosos. Vocês percebem, irmãos? Cada um de nós temos que juntar todas essas qualidades em nós. No 8, se vocês pudessem ler, é tão formoso e tão importante. É um verso tão formoso. E a cada vez que eu leio esse verso aqui, ele mexe comigo. Felizes os de coração limpo. O que é ter um coração limpo? O contrário de limpo é sujo. O que seria ter um coração limpo? Um coração limpo
é ter um coração livre de rancores, de invejas, de ambição, de cobiça, de palavrões e xingamentos e maus pensamentos e maus hábitos. O que mais vocês poderiam me ajudar a lembrar? Ter um coração limpo é tirar todas as manchas do nosso coração, as vinganças, os ódios, o orgulho, a rebeldia, a teimosia, ser teimoso. Tudo aquilo nós temos que tirar do nosso coração, porque aquilo está escondido, tão escondido no nosso coração que ninguém consegue enxergar aquilo. Nós só vemos os rostos das pessoas, nós só vemos a face delas, mas nós não vemos o coração que tem dentro delas. E depois, o que tem dentro é aquilo que sai, que fica à mostra. E aí é quando nós pensamos, meu Deus, como que aquela pessoa é? Aquela pessoa realmente é arrogante, é orgulhosa, ela é grossa, ela fica brava o tempo inteiro, nem ri, nem sorri, é cheia de amarguras, é cheia de tristezas, é cheia de pessimismo. Ela só fica pensando em se vingar. Você percebe como que aquela pessoa é? Porque ela está mostrando aquilo que tem no coração dela. Mas o Senhor, Ele disse, felizes os de limpo coração, porque eles verão. Mas é que nós vamos ver a Deus só após a morte ou é agora? É agora. Não é depois da nossa morte. Eu não preciso esperar morrer para ver a Deus. Eu vejo Ele agora, na minha vida, na vida que nós estamos vivendo, é quando nós temos que ver a Deus. É lógico, nós não vamos ver Ele fisicamente. Nós não vamos ver Ele fisicamente do jeito que nós conseguimos nos enxergar fisicamente aqui. Nós não vamos conseguir ver Ele fisicamente, mas nós vamos conseguir ver Ele por meio do seu Espírito, das suas obras, do seu amor, da sua misericórdia, do seu poder, da sua grandeza, das suas bênçãos, dos milagres e da paz e da felicidade que Ele dá para nós. Desse jeito, nós vemos a Deus. Nós vemos a mão de Deus nos abençoando. Aqui o Senhor Jesus, Ele fez milagres para eles. Diz na Bíblia que muitos foram curados e foram libertos. Muitos receberam milagres de Deus. Eles estavam vendo o quê? A mão de Deus. Eles estavam vendo o poder de Deus. Eles conseguiam enxergar o poder de Deus nesses milagres, nessas curas. E nós, hoje, queremos ver a Deus. Nós gostaríamos de desfrutar da presença de Deus nas nossas vidas. Por causa disso, nós temos que ter o quê? Um coração limpo, para que vocês consigam ver, consigam enxergar a mão de Deus nas suas vidas e na vida dos seus parentes, da sua família. Se vocês quiserem ver a mão de Deus misericordiosa nas suas vidas, limpem os seus corações. Vocês conseguem. Você consegue limpar o seu coração. É só você se decidir que você vai conseguir. Então se decide que você vai conseguir, você consegue. Vamos continuar numa outra virtude, com um outro fruto. Felizes os pacificadores. Os pacificadores, os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Os pacificadores, aquelas pessoas que fogem das brigas, das discussões, das rixas, dos maus entendidos, das incompreensões, aquelas pessoas que vivem naquele plano de ter paciência, misericórdia, ordem, paz, sabedoria, calma
muita paciência, muita tolerância. Vamos esperar, vai ser Deus quem vai arrumar tudo, Deus que vai resolver. Não fica desse jeito, não fica assim, não fica com raiva, não vai falar nada, não fica bravo. Fica calmo, por favor, porque Deus vai resolver tudo. Glória a Deus. Esses aí são os pacificadores. Os pacificadores, aqueles que amam a paz espiritual e a paz física também. Glória a Deus, nós temos que pedir muito para o Senhor nos dar esse fruto tão formoso. Diz no 10, vocês podem ler. Então, felizes os que sofrem perseguições por causa da justiça do Evangelho de Cristo Jesus. Felizes todos aqueles que são perseguidos pelas suas famílias, pelos seus vizinhos, pelas suas amizades, que são menosprezados e perseguidos, que sofrem críticas e as pessoas falam mal deles por eles seguirem o caminho do Evangelho do Senhor. O Senhor diz aqui que eles são felizes porque deles é o reino dos céus. Ele é nosso. Glória a Deus. Agradecemos o nosso Pai. Nós não ligamos, nós não ficamos preocupados se as nossas famílias, as nossas amizades, quem for, quiser nos menosprezar e criticar por nós estarmos nesse caminho. Nós somos o quê? Os donos do quê? Do reino dos céus. Agradecemos o nosso Pai. E diz também, felizes sereis quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo, dizerem todo mal contra vós. Regozijai-vos e alegrai-vos. Vamos ler todos o verso 12. Regozijai-vos e alegrai-vos, porque vosso galardão é grande nos céus. Porque assim perseguiram os profetas que vos antecederam, que teve na antiguidade. Então, não vamos estranhar quando hoje também vierem perseguições e dias ruins. Nós estamos com o nosso Deus. É Deus conosco, então quem vai estar contra nós? Agradecemos o nosso Pai, agradecemos o nosso Deus pela sua misericórdia. Tomara que Deus esteja nos ajudando para conseguir todas essas virtudes e qualidades, todos esses frutos, que nós possamos ter eles na nossa vida, cada um de nós, para agradar o nosso Deus. Amém? Quantos querem fazer a vontade do Senhor? Quantos amam o nosso Deus? Amai a Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Amem a Deus e Deus também vai amar vocês. Agradecemos a Deus e agora vamos começar a ouvir as perguntas que vocês trouxeram hoje. Irmã, bom dia. O Senhor abençoe. É um prazer para mim cumprimentá-la. Irmã, gostaria de lhe dizer que presencialmente a senhora é muito mais bonita. E eu tenho uma pergunta em Gênesis, irmã, no número 11:7. Gênesis o que, irmã? 11:7. Ok. Ok, irmã, pode ler. Obrigada. Agora, pois, desçamos e confundamos ali sua língua, para que ninguém entenda a fala de seu companheiro. Irmã, a minha pergunta é: quem desceu para confundir? O Senhor e o Espírito Santo? Eu fico perguntando porque faz 2 anos que eu estou na igreja, mas eu fico confusa, irmã. Isso. Na Bíblia tem muitos versos onde, quando Deus fala dele mesmo, fala em plural, fala como se estivesse se referindo a muitas pessoas. Ele fala, desçamos, façamos. Então, o mais lógico é pensar que ele está falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como Deus, ele trabalha de 3 formas, de 3 jeitos, então, aquelas 3 formas da personalidade dele, ele chama de nós, como se fosse o Pai, o Filho e o Espírito Santo falando.
Boa tarde, irmã Maria Luísa. Seja bem-vinda aqui na Espanha. A minha pergunta é sobre as experiências do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo passou muitas dificuldades, ele passou muitas tribulações, muitas adversidades, mas ele nunca voltou atrás. Ele sempre foi um homem de Deus e até mesmo ele viveu uma vida onde ele não ligava para tudo que acontecia com ele, até mesmo as chicotadas que ele recebeu. E tem um verso que gera muita curiosidade em mim e admiração por ele, porque ele diz no verso de Coríntios 7:8, onde, irmão? 1 de Coríntios, no capítulo 7, no verso 8. Isso. Ele diz, digo, pois, aos solteiros e às viúvas que lhes seria bom que ficassem como eu, mas se não têm o dom de continência, casem-se, pois melhor é casar-se que abraçar-se. E eu reflito nesse verso pensando que o apóstolo Paulo não fazia falta nada para ele. Ele já estava completo porque ele estava no Espírito e ele vivia só para as coisas de Deus. E no que eu consigo ver e as experiências que eu tive, eu percebo que para nós é mais difícil conseguir, vamos dizer, alcançar sequer um pouquinho do que o apóstolo Paulo viveu. E eu gostaria de saber, irmã Maria Luísa, o que faz falta para nós, porque o apóstolo Paulo, ele viveu uma vida na qual parece que ele já era completo, ele era um homem que vivia no Espírito. Bem, isso aí é o amor de Deus, é o amor para Deus. E nós conseguimos aquilo. Quando uma pessoa, muitas vezes, talvez, tem um casal que falam para mim, nós vamos nos divorciar. Eles são da igreja, eles estão na igreja faz muito tempo, e eles falam, nós vamos nos divorciar, acabou o amor entre nós, não tem mais amor aqui. Eu falo para eles, vocês não amam a Deus. Vocês nunca têm amado a Deus. Porque se vocês tivessem amado a Deus, vocês não estariam falando aquilo. Porque quando nós amamos a Deus, Ele dá o amor. E Ele dá a felicidade para os casais. E Ele dá a compreensão entre eles e o amor entre eles. Deus faz isso. Mas se uma pessoa ela não ama a Deus, ama só fingindo, só falando, eu acredito em Deus, eu acredito, mas só isso. O coração deles longe dele, cada um só procurando o seu próprio benefício, isso aí não é amar a Deus. Então Deus deixa eles sozinhos, se afasta deles, e aí então vem a carne deles, vem o material, vem o inimigo com toda a força dele para destruir eles. Destrói o pouquinho que ainda restou, sobrou naquele casal. E do mesmo jeito acontece no coração de um homem e uma mulher que querem fazer o bem. Como nós acabamos de ler, ter um coração limpo. Aquele que ama a Deus, Deus ajuda ele para que seu coração possa ser limpo. E nós conseguimos, dá para conseguir. Mas se nós não amarmos a Deus o suficiente, não dá. Não vai dar para ter um coração limpo. E então, sempre vai ter uma mancha naquela vida espiritual. E é isso que Paulo teve, o privilégio que Paulo teve, que Deus fez um chamado para ele, e Deus preparou ele também para que ele vivesse aquela vida de coração limpo, dele ter muita capacidade na alma dele para servir a Deus de um jeito tal que ele nem quis casar, porque ele queria era só trabalhar para Deus o tempo inteiro. E casar ia fazer que ele tivesse que trabalhar para conseguir manter a sua esposa, os seus filhos, o lar, porque naquela época eram só os homens os que trabalhavam para manter a casa, porque a mulher ela não trabalhava, ela não podia trabalhar. Aquela responsabilidade era do homem. Por causa disso, Paulo pensou, se eu casar, eu vou ter que trabalhar para manter os meus filhos e o meu lar, e eu vou ter que deixar
palavra de Deus. Então, melhor, eu não vou casar e Deus vai me ajudar. E Deus realmente ajudou ele, tirou dele toda aquela vontade, dormiu a carne dele para que ele pudesse servir a Deus desse jeito. Mas hoje não é a mesma coisa. Na modernidade e na nossa cultura que nós vivemos hoje, quando se passaram mais de 2000 anos e já tudo mudou, então hoje homens e mulheres trabalham, todos trabalham, até os filhos trabalham depois deles terem uma certa idade, todos eles começam a trabalhar e todos colaboram para as despesas de casa. Então hoje os homens, eles podem ter o seu lar, os seus filhos e servir a Deus do mesmo jeito. E as mulheres também, elas trabalham também e apoiam o seu esposo, o seu marido, bem, eu não sei como vocês chamarem, o esposo. E foi isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. Ele decidiu aquilo e Deus ajudou ele porque ele amava a Deus. Quando nós amamos a Deus, conseguimos fazer tudo. Se nós temos inveja, se eu amo a Deus, Deus vai me ajudar para tirar aquela inveja que tem na minha alma. Deus tem me limpado e tirou de mim muitas coisas porque eu amo Ele, porque eu pedi para Ele, porque eu fiz esforços, eu fiquei disposta e Ele me ajudou. E eu posso dizer agora que eu tenho liberdade no meu coração, que não tem muitas coisas, aquelas coisas não existem mais na minha alma, porque eu amo Deus tanto que o desejo de agradar a Deus fez que eu conseguisse mudar, que Deus me ajudasse para mudar. Então Deus nos ajuda a mudar quando nós amamos Ele. Outra pergunta? Irmã, bom dia, Deus a continue abençoando. A minha pergunta está em Eclesiastes 12:13, onde diz: a conclusão de todo discurso ouvido é este: teme a Deus e guarda seus mandamentos, porque isso é dever de todo homem, porque Deus trará toda obra a juízo, juntamente com toda coisa secreta, seja boa ou seja má. Bem, a conclusão de tudo que foi escrito no livro de Eclesiastes, a conclusão diz aqui, porque no livro de Eclesiastes fala que tudo é vaidade, tudo é vaidade. Isso quer dizer que tudo vai acabar, tudo vai perecer, tudo vai chegar no seu fim. Nós mesmos somos vaidade, quer dizer, o nosso corpo físico é vaidade, porque um dia ele vai acabar morrendo e vai virar pó. Então nós somos vaidade. O único que não é vaidade é a nossa personalidade, porque o nosso espírito, a nossa personalidade sobe diante da presença de Deus. Isso aí não é vaidade, mas o nosso corpo físico é, porque ele corrompe, ele vira pó. Então fala em Eclesiastes que tudo é vaidade, que os seres humanos, eles ficam tão preocupados pelas coisas materiais da vida, mas tudo aquilo acaba, tem um fim, ele acaba e não serve para nada. Ao invés disso, nós deveríamos nos preocupar pelas coisas que são eternas. É isso que diz em Eclesiastes. Por causa disso, a conclusão diz aqui, diz no verso 11: as palavras dos sábios são como grilhões, e como cravos fincados são as dos mestres das congregações, dadas por um só pastor. Diz aqui agora, filho meu, além disso, está sobre aviso. Não há limite de fazer muitos livros, e o muito estudo é fadiga da carne. E é verdade, porque vocês cansam. Vem o cansaço e a insatisfação de ter escrito tantas coisas e não ter conseguido concluir, ou que não ficou escrito direito, você não gostou do resultado, acontece tudo. E aí a conclusão de todo discurso que tem em Eclesiastes, porque fala aqui, eu não sei se os irmãos, vocês já acharam Eclesiastes 12? Vocês já acharam Eclesiastes 12? Então, os últimos 2 versos no final diz: a conclusão de todo discurso que tem em Eclesiastes é esta: teme a Deus, quer dizer, ama a Deus, acredita em Deus, confia em Deus,
louva a Deus, procura a Deus, tudo aquilo faz parte da palavra temer a Deus e guarda seus mandamentos, porque isso é dever de todo homem. Isso é dever de todo homem, quer dizer que os homens têm que cumprir os mandamentos do nosso Deus, porque Deus trará toda obra a juízo, juntamente com toda coisa secreta, seja boa ou seja má. Então, diz aqui que todas as obras dos homens, sejam boas ou más, vão ser julgadas. E um dia todos nós vamos estar diante da presença daquele juiz que é o nosso Deus, e ele vai nos julgar. Vai julgar tudo que nós tivermos feito. Se nós fizemos coisas boas, então é muito bonito, porque o Senhor vai nos julgar e vai falar: fulano de tal, você fez isso aqui certo, você fez certo, certo, certo. Então vem aqui na minha direita, meu filho, porque foste fiel e firme. Então vem aqui na minha direita, mas aqueles que não, então podem ficar na esquerda, e provavelmente vai chamar eles servos infiéis. Bem, nós estamos esperando e confiamos no nosso coração que sejamos o quê? Servos fiéis ao nosso Deus. Outra pergunta. Bom dia, irmã Maria Luísa. Deus abençoe a senhora muito. Eu tenho uma pergunta em 1 de Coríntios 11, 13. Em 1 de Coríntios 11, 13, pode ler, irmã. Obrigada, irmã. Julgai entre vós mesmos. É próprio que a mulher ore a Deus com a cabeça descoberta. A própria natureza não vos ensina que é desonroso ao homem deixar crescer seu cabelo? Mas para a mulher deixar crescer o cabelo lhe é honroso, porque no lugar do véu foi-lhe dado o cabelo. Irmã, a minha pergunta aqui é que às vezes tem algumas irmãs que vêm na igreja do meu país e elas falam que elas não conseguem orar sem cobrir a sua cabeça. Então, eu gostaria que a senhora nos esclarecesse. É porque, com certeza, eles ainda não ouviram o ensinamento do Espírito Santo, que é o que nós desfrutamos hoje. Deus provavelmente nunca conseguiu ensinar para eles, então eles resolveram fazer as coisas do jeito literal que tem na Bíblia. Por causa disso, tem milhares de religiões que saíram da Bíblia, porque cada um interpreta literalmente o que tem escrito aqui. Isso aqui não é para ser interpretado ou ser feito do jeito literal que está escrito, porque nós temos que observar que a Bíblia conta para nós também muita história, conta para nós muitos costumes daquelas épocas, costumes dos judeus, por exemplo, as tradições e os costumes dos judeus. Quando o Senhor Jesus, ele veio com o seu evangelho pregar, ele disse que tinha enviado o Espírito Santo para que nos ensinasse, para que ele nos guiasse, nos orientasse a fazer as coisas do jeito certo e conseguir interpretar bem a Bíblia. E é o que tem acontecido conosco. Então, o Espírito Santo, ele ensinou para nós que tudo aquilo que Moisés tinha ordenado na antiguidade sobre as mulheres estarem cobertas, isso no Evangelho do Senhor Jesus foi tirado, aquele costume foi tirado. No entanto, nós vemos aqui que o apóstolo Paulo, ele estava ensinando, porque naquela época estavam se convertendo judeus e pessoas também de outras nações ao cristianismo. E ele não podia tirar de uma vez só a cultura que eles tinham faz séculos. Ele foi prudente, ele foi sábio. Então, ele achou melhor falar que a mulher deixasse o cabelo dela crescer. E deixando o cabelo dela crescer já era suficiente para ela não ter que usar véu mais, porque com o cabelo dela ia ser suficiente. E ele dizia para os homens que era importante eles cortarem o cabelo. No entanto, isso aqui no dia de hoje
conforme o Espírito Santo e o que Deus tem revelado e mostrado para nós. Isso aqui não tem mais importância, aquelas coisas físicas, materiais que nós vivemos ou fazemos ou temos. Ele olha para o coração. Para ele, o importante é não ter ódio, nem rancor, nem vingança no coração, não ter furtos, nem homicídios, nem roubos, nem fornicações, nem adultérios, não ter nada de ruim no nosso coração. Isso aí é o que o Espírito Santo hoje ensina para nós e acha importante e fala que nós temos que praticar. Essas coisas aqui, externas, físicas, sobre como nos vestir e como usar o cabelo, para Deus não é mais importante. Para Deus isso aí não é importante. Se você quiser usar a sua roupa comprida até o chão, Deus não vai falar nada. Se você quiser usar a sua roupa um pouquinho mais curta, como nós, as latinas, usamos, na América Latina nós usamos a roupa um pouco abaixo do joelho, Deus não fala nada também. Ele não liga para aquilo, não é importante para ele, porque Deus ensinou que o importante para ele é o que tem no coração. Por causa disso, ele disse: bem-aventurados aqueles que têm um coração limpo, porque são eles quem vão ver a Deus, eles vão obter o reino dos céus. O Senhor nunca disse: pela sua roupa você vai obter o reino dos céus, pelo jeito de você se vestir, você vai chegar na eternidade. Não. Ele disse que nós temos que ser pessoas, obviamente, modestas, prudentes, fazermos as coisas do jeito normal, sem exagerar, nem causar escândalos, para não provocar ninguém. Por exemplo, os homens, se as mulheres andassem nuas ou semi-nuas, para tentar provocar os outros, sejam homens ou mulheres, Deus fala que não é para fazer aquilo, é para ser moderado, é para ser modesto, é para ser prudente e educado. É isso que Deus ensina. Mas o que Deus quer é a perfeição dos nossos atos, do jeito que nós agirmos. A roupa não conta mais. E um dia desses, eu sei que Deus vai revelar para você, vai ensinar muitas coisas para você, porque Deus ensina por meio de sonhos. Ele ensina por meio de sonhos e dá muitos ensinamentos. Quando as pessoas têm algumas perguntas, quando elas têm questões, dúvidas, e elas amam a Deus, então Deus revela para elas. Então não se preocupe, não se preocupa, porque continue em frente, leia, ame a Deus, e Deus vai ensinar para a senhora muitas coisas, vai esclarecer muitas coisas. Nós também não vamos discutir sobre questões de como se vestir e questões que não têm importância, que na verdade são coisas materiais da vida. Nós vamos discutir outras coisas importantes relacionadas à nossa vida espiritual, mas não das coisas físicas nem materiais. Então, desse jeito, então não vamos nós ficar cumprindo isso aqui literalmente, porque as pessoas usam aquilo para até formar uma religião. E o mais triste é que todas aquelas religiões estão sem Deus. Elas falam que clamam a Deus e acreditam em Deus, mas Deus não se manifesta na vida delas. Como Deus, Ele realmente se manifesta entre nós, então Ele nos ensina muitas coisas. Esse aí é o convite que nós fazemos para as outras pessoas das outras religiões, que é para elas amarem o Deus verdadeiro. E aquele Deus verdadeiro vai ensinar para elas e vai guiar elas, vai mostrar para elas o verdadeiro caminho para que elas possam seguir em frente. É isso. Vamos continuar. Vamos continuar? Boa noite, irmã Maria Luísa. Seja bem-vinda aqui na Espanha. Eu nasci na ilha de Lanzarote, nas Ilhas Canárias. E eu tenho uma pergunta, irmã Maria Luísa, no Salmos 88, do verso 3 ao 5. Pode ler, irmã? Porque minha alma está farta de males, e minha vida está à beira do inferno. Sou contado entre os que descem ao sepulcro, sou como um homem sem força, abandonado entre os mortos, como os passados à espada, que descem à sepultura, dos quais já não te lembras, e que foram arrebatados de tua mão. Irmã, a minha pergunta, a minha dúvida surge no último verso, do verso 5, e que foram arrebatados de tua mão.
eu não sei como interpretar aquele foram arrebatados de tua mão, da mão de Deus, aquelas almas. Bem, foram arrebatados da mão de Deus porque eles não acreditaram em Deus, eles não foram salvos. Foram pessoas que viveram na sua teimosia, vivendo do seu jeito, sem ter temor de Deus. Então, eles morreram numa batalha, porque diz aqui que a espada que cobriu eles, e eles foram arrebatados da mão de Deus porque eles não andavam com Deus. Diz aqui que as pessoas que morrem sem Deus são abandonadas por Deus e elas acabam num sepulcro esquecidas completamente, tanto o seu corpo físico como a sua alma, esquecidos por Deus. Aqui fala sobre pessoas que foram condenadas. Bem, vamos continuar. Vamos continuar com outra. Bom dia, irmã. Seja bem-vinda aqui na Espanha. Eu sou da Guiné Equatorial e eu tenho uma pergunta na Bíblia. No livro de Romanos, no capítulo 7, no verso 14 até o 20. Posso ler, irmã? Pode. Romanos, no capítulo 7, do verso... o 14 até o verso 20. Pode, irmã? Porque sabemos que a lei é espiritual, mas eu sou carnal, vendido ao poder do pecado. Pois não compreendo meu proceder, pois não faço o que quero, mas o que aborreço. Isto é o que faço. E se faço o que não quero, estou de acordo com a lei que é boa. De maneira que já não sou eu quem faz, mas o pecado que mora em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, em minha carne, não mora o bem. Porque querer o bem está a meu alcance, mas não fazê-lo. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero. Esse é o que faço. E se o que não quero, isso é o que faço, já não faço eu, mas o pecado que mora em mim. Irmã Maria Luísa, a minha pergunta é, se eu faço o que eu não quero, então qual é o pecado que mora em mim? Bem, no 14 diz, o apóstolo Paulo, ele ensinou para a igreja em Roma, naquela época, ele ensinou para eles o jeito de diferenciar a lei de Moisés e o evangelho de Cristo Jesus. É isso que ele ensinou aqui. O jeito deles diferenciar, para eles não ficarem confusos com a lei de Moisés e com a lei do Espírito, que é o evangelho de Cristo. Por causa disso, fala para eles no 14. Sabemos que a lei de Moisés é espiritual, mas eu sou carnal, quer dizer, eu sou um homem físico. Eu estou dentro de um corpo de carne e osso, que é carnal, quer dizer que é físico, que é material, que existe. E diz, vendido ao poder do pecado. Eu estou vendido ao poder do pecado. Querendo dizer que a nossa carne, o nosso corpo é fraco. E o nosso corpo é o que fica com todas as vontades, o apetite de fazer as coisas erradas. Geralmente fazemos coisas erradas, desagradáveis. Geralmente o nosso corpo, a nossa carne, nos provoca a fazer as coisas bagunçadas da vida. Vai lá e fica bêbado. Eu fiquei com tanta vontade de machucar os outros, de roubar, bateu a vontade de matar outra pessoa só porque eu quis. É o que a carne, é o que o nosso corpo provoca a maioria das pessoas a fazer. Por causa disso, o apóstolo Paulo fala que ele era um corpo carnal, só que a lei de Deus era espiritual e pelo corpo dele, ele era vendido ao pecado porque o corpo é tão fraco que só peca, só faz pecado, mas eu não quero pecar. O apóstolo Paulo fala que eu não quero pecar, mas o meu corpo fica me provocando a cair no pecado. É isso. Vamos continuar no 15, diz, pois não compreendo
o Paulo dizia, não compreendo meu proceder, pois não faço o que quero, mas o que aborreço, isto é o que faço. E é verdade, porque uma pessoa que tem um vício, por exemplo, das drogas, então diz a dependência química, a pessoa fala, eu não quero me drogar, mas eu não consigo suportar a vida sem aquilo. Faz falta para mim ingerir a droga. Eu entro em desespero. Eu perco o juízo se eu não conseguir me drogar. Eu não gostaria de fazer porque eu sei que me faz mal. Eu sei que acaba me prejudicando, mas eu não consigo parar. Eu não consigo evitar. Então aqui, nesse caso, se cumpre o que o apóstolo Paulo diz aqui. Pois não faço o que quero, mas o que aborreço, isto é o que faço. E se faço o que não quero, estou de acordo com a lei de Deus, que é boa. Porque a lei de Deus proíbe para mim aquelas coisas, mas como eu não consigo evitar, eu não consigo parar, porque a minha carne me força a fazer aquilo, então eu falo que a lei de Deus é boa e eu que sou ruim por eu fazer as coisas desagradáveis. No 17, de maneira que já não sou eu quem faz, mas o pecado que mora em mim. Então diz aqui, não sou eu quem faz o que é errado, mas é o pecado que está dentro da minha carne, que fica me controlando, é ele quem faz o errado, mas eu quero fazer o bem, eu quero ser bom, eu quero ser justo, eu quero ser reto, eu quero ser manso, eu quero ser pacificador, eu quero ter um coração limpo, mas é que a minha carne não deixa. É o que o apóstolo Paulo diz aqui, no 18, porque eu sei que em mim, isto é, em minha carne, não mora o bem, porque querer o bem está ao meu alcance. É lógico, eu quero fazer o bem, mas não fazê-lo é lá onde fica o difícil, porque a nossa carne fica nos controlando e ela nos força a fazer o que não queremos fazer. É isso o que Paulo disse aqui, mas eu gostaria de adicionar mais uma coisinha. Nós queremos fazer o bem. Nós queremos fazer o bom, o justo, o reto e agradar a Deus. A nossa carne não deixa a gente fazer, mas tem alguém mais poderoso do que a nossa carne que consegue dominar ela, controlar ela, que é o Senhor. O Senhor, Ele nos ajuda, Ele nos controla, Ele nos transforma e Ele tira de nós a vontade de pecar que tem dentro de nós, para que nós possamos viver uma vida o quê? Santa e reta diante do Senhor. É isso, vamos continuar. Vamos continuar. Pode, irmão. Bom dia. Eu queria agradecer a Deus por estar aqui na primeira vez num estudo bíblico, depois de 2 anos assistindo na internet. E a minha pergunta está em Samuel, 2 de Samuel, no capítulo 7, no verso 11, na última linha. Diz, também o Senhor te faz saber que Ele te edificará uma casa. Aqui falava de Davi. Quando se cumprirem teus dias, em plural, e dormires com teus pais, eu levantarei depois de ti de tua linhagem, que procederá de tuas entranhas, e afirmarei teu reino. No verso 13, ele edificará a casa em meu nome, e eu afirmarei para sempre o trono de seu reino. Eu lhe serei por pai para ele. Não sei se aquele ele é Jesus ou... Eu lhe serei por pai, e ele me será para mim por filho. E se ele fizer o que é mal, eu o castigarei com vara de homens e com açoites dos filhos dos homens. Porém, minha misericórdia não se apartará dele, como a apartei de Saul, que tirei de diante de ti. Será afirmada tua casa e teu reino para sempre diante de teu rosto, e teu trono será estável eternamente. A minha pergunta é, se a confirmação da promessa do ministério atual, quer dizer, da Igreja de Deus Ministerial de Jesus Cristo Internacional, é essa aqui da eternidade, que nós estamos agora.
Bem, aqui os versos que você leu, eles falam sobre o nosso Senhor Jesus. É dele que esses versos falam e diz aqui que ele é o sucessor de Davi. Por causa disso, Samuel, ele profetizou para Davi que depois dele, Deus ia levantar um outro que Deus ia abençoar para sempre. E ele estava falando de Cristo Jesus, o Nazareno. E Cristo Jesus, o Nazareno, fazendo a sua igreja, ele fez uma promessa para os seus discípulos, que quando ele fosse embora, ele não ia deixar os seus discípulos sozinhos, a sua congregação. Ao contrário, ele ia enviar um consolador, um outro consolador. Foi essa a promessa, que ele ia enviar o Espírito Santo para que ele ficasse com a congregação, para que ele estivesse com os discípulos e os crentes. É por causa disso que nós temos esse sinal. É o sinal que nós temos para conseguir acreditar que nós estamos andando no caminho verdadeiro do Senhor, porque nós temos o sinal do Espírito Santo, porque nós conseguimos sentir o Espírito Santo e viver ele dentro das nossas vidas, porque ele tem nos dado os dons, porque ele faz que nós consigamos falar em outras línguas celestiais, angelicais, e porque nós conseguimos enxergar os milagres, as bênçãos que ele faz na nossa vida e a paz e a felicidade que ele dá para nós. Desse jeito, nós percebemos que ele realmente enviou o Espírito Santo e que o Espírito Santo está conosco. Ele disse para nós que nós somos a congregação dele, nós somos a igreja dele, e por causa disso nós acreditamos nele. E nós estamos esperando conseguir nos santificar ainda mais, nos aperfeiçoar mais a cada dia, até nós conseguimos chegar a ser perfeitos do jeito que ele quer que nós sejamos perfeitos. Mas além disso, temos que evangelizar e falar para as pessoas ao respeito de Deus, enquanto nós estamos nos preparando para sermos santos e perfeitos diante dele, também estamos falando com as pessoas e evangelizando os outros também, testificando para eles. Então é do Senhor Jesus que Samuel falou aqui para Davi, e o Senhor Jesus é a cabeça da sua igreja, da congregação, e nós agradecemos o nosso Deus por nós termos vivido e sentido a presença de Deus aqui por mais de 45 anos, que faz que Deus está falando conosco e nos fazendo promessas, e nós vemos aquelas promessas cumpridas dia após dia, ano após ano, as promessas que o Senhor tem feito para nós vemos cumpridas nas nossas vidas. Por causa disso, nós acreditamos, porque esse é o grande sinal que nós temos, a grande mostra que nós temos que Deus está conosco. Agradecemos o Senhor. Glória a Deus. Vamos continuar. Vamos continuar? Oi, irmã. Eu venho da obra de Alicante, mas eu sou da Nigéria. Seja bem-vinda. A minha pergunta está em 1 de Pedro, no capítulo 3, no verso 3. Eu vou ler em inglês. A minha pergunta é, eu gostaria que a senhora explicasse para mim, por favor, se o que está escrito aqui é para a antiguidade ou é para agora. Porque tem muitas pessoas do meu povo que mudaram isso aqui. Então, se eles usam roupas caras ou joias, e eu também acabei sendo membro daquilo, quando eu cheguei nessa igreja aqui, eu vejo que onde eu estava não estava luz, e eu achei a luz aqui. Por causa disso, eu gostaria, por favor, que a senhora me explicasse. Eu vou ler desde o verso 1, no capítulo 3 de 1 de Pedro. Também vós, mulheres, estáis submissas a vossos maridos, para que, ainda que alguns desobedeçam à palavra, sejam ganhos sem a palavra mediante a conduta de suas esposas. Vamos aqui considerar que a cultura daquela época
que a mulher, ela não trabalhava. O esposo era quem tinha que se responsabilizar e manter todas as despesas da casa. Então, diz aqui que as esposas, elas tinham que ser muito respeitosas, elas tinham que se submeter aos seus maridos e respeitar eles. Hoje, por que não? É a mesma coisa. Hoje, melhor ainda, o respeito é dos dois. Ele respeita e valoriza ela, mas ela também respeita e valoriza ele também. Os dois têm que se respeitar mutuamente, os dois têm que se amar e se submeter mutuamente. Os dois têm que fazer. Não é só ela ficar submissa, mas os dois, porque é o que o Espírito Santo ensinou para nós. No verso 2 diz: observando vossa conduta casta e respeitosa. Vosso adorno não seja o externo, como penteados ostentosos, de adornos de ouro ou de vestidos luxuosos. Isso aqui é muito importante. Eu gostaria que vocês prestassem muita atenção nesse verso aqui, que recebe muitas interpretações erradas. Quando diz vosso adorno não seja o externo, o jeito como você se vestir, não é para você mostrar. Não, você não vai conseguir mostrar a sua santidade nem a sua perfeição com a sua roupa, com as suas joias. Na antiguidade, sim. Na antiguidade, por exemplo, no povo de Israel, quando nós lemos a história, as pessoas da alta sociedade, as pessoas ricas no povo de Israel, dava para diferenciar elas pelo jeito que elas se vestiam. Então, elas usavam tecidos muito caros e joias muito caras, pedras finas, ouro e todas as joias eles usavam para eles mostrarem para os outros que eles faziam parte de uma classe mais alta, para eles mostrarem que eram superiores aos outros e que as outras pessoas tinham que se ajoelhar diante deles e cumprimentar eles com muita reverência. Era desse jeito, naquela época, que dava para mostrar a importância daquela pessoa, pelo jeito que ela conseguia se vestir, pelas suas roupas, pelas suas joias. Era desse jeito que na antiguidade dava para mostrar a importância que a pessoa tinha e a posição dela. Hoje não. Hoje não mais vamos mostrar a categoria das pessoas nem a importância delas do jeito que elas se vestirem. Mesmo que nós vemos que no mundo nós vemos que talvez as pessoas, quando elas usam roupas de marca, de grife, então roupas que são muito caras, porque como elas têm muito dinheiro, então elas compram a roupa de grife, roupa cara, e desse jeito elas mostram que são pessoas de um nível maior, de um nível mais alto. Mas no Senhor e na nossa vida espiritual, Deus, na antiguidade, o povo de Israel, Deus permitiu para eles que as pessoas, os líderes do povo, pudessem se vestir de um jeito diferente e ter joias para mostrar a importância deles e para os outros respeitarem eles. Depois, quando veio o Evangelho de Cristo Jesus, o Senhor disse: vocês não vão mais mostrar a sua santidade, a sua perfeição. Vocês não vão mostrá-la mais pelas suas roupas, pelo jeito de vocês se vestirem. Vocês vão mostrar aquilo com os seus frutos, com aquilo que tiver dentro dos seus corações, com a humildade e a simplicidade e a misericórdia que vocês tiverem, tendo todos aqueles elementos, aqueles valores, aqueles frutos do Espírito, as virtudes, as qualidades internas do coração. É desse jeito que vocês vão conseguir mostrar que são homens e mulheres de Deus. Já vocês, mesmo vocês usando joias, ninguém mais vai acreditar que você é um homem santo perfeito só por aquilo. Porque se você usar um monte de joias caras e roupas caras, você pode ser um homem mau, você pode ser uma mulher má no seu coração. E Deus não vai olhar para você. Então, a roupa não vai mostrar a sua santidade. Foi isso
que o apóstolo Pedro ensinou. Ele disse agora no Evangelho, vocês não vão mostrar a sua santidade, não vão conseguir mostrar a sua santidade com o jeito de vocês se vestirem, com a roupa que vocês usarem e com os penteados muito elaborados e os vestidos luxuosos. Diz no 4, vocês vão mostrar a sua santidade, a sua perfeição diante de Deus no interior do seu coração, diz aqui, mas o seu interior, o coração, no incorruptível adorno de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Diz aqui que com aquela humildade e simplicidade, as mulheres na antiguidade, na igreja primitiva, elas conseguiram viver aquela vida reta diante de Deus. Então, eu não sei, irmãos, se vocês conseguiram entender. Não é pecado usar joias, eu gostaria de esclarecer. Não é pecado você usar roupa de grife ou roupa cara, de acordo, conforme com as suas possibilidades econômicas. Com o seu orçamento, você vai vestir e usar a sua roupa. Se você quiser usar joias e diamantes, você pode usar. Isso aí não é pecado diante de Deus. Mas usando aquilo, você não vai conseguir mostrar santidade nem perfeição diante de Deus. É com as virtudes morais internas dentro do coração, o jeito que você vai conseguir mostrar a sua simplicidade e humildade. É desse jeito que você vai demonstrar que é um filho de Deus, uma filha de Deus, com o seu jeito de ser, se afastando do pecado, não fazendo o que é mal, não fazendo o que é errado. Desse jeito, isso aí são as roupas espirituais que Deus quer que vocês usem para saber que um homem ou uma mulher são santos, retos, filhos de Deus e que temem a Deus. É isso. Porém, isso não quer dizer que vestir coisas caras e usar joias seja um pecado. Não. Só que na antiguidade, eles mostravam a sua santidade desse jeito, com a roupa que eles tinham. Mas agora não. Agora é diferente, agora é só o coração. É a parte interna. O Senhor Jesus, ele dizia, porque sua boca fala o que transborda do coração. O que tem no coração de cada um? Coisas boas? Se tiver coisas boas, é isso que vai sair, é o que você vai conseguir mostrar, o bom. E não tem nada a ver com o jeito de você se vestir. Porque o que você se veste, a sua roupa, é o que Eclesiastes fala que é vaidade. Tudo acaba, tudo perece, tem um fim, mas isso aí não é pecado diante de Deus. Então, não vamos distorcer a interpretação da Bíblia, tá? Por causa disso é que tem tantas religiões e tanto fanatismo e muitas pessoas fogem pelo fanatismo e acabam não buscando a Deus, mas nós queremos buscar a Deus e ter um coração disposto a amar a Deus e servir ao nosso próximo. Vamos continuar com outra pergunta. Bom dia, irmã Maria Luísa, Deus abençoe a senhora. Se a senhora me permitir, vou fazer uma pergunta da Bíblia. Pode, irmão? Eu vou ler, irmã, no livro de João, no capítulo 4, no verso 1, diz a palavra do Senhor assim: quando o Senhor soube que os fariseus tinham ouvido dizer que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, no verso 2 diz, ainda que Jesus mesmo não batizasse mais seus discípulos, irmã Maria Luísa, nós sabemos que João Batista, ele ofereceu o batismo de arrependimento, e quando o Senhor Jesus veio e cumpriu toda a lei de Moisés, morreu na cruz e ressuscitou, falou para os seus discípulos no livro de Mateus, no capítulo 28, que eles fizessem discípulos e batizassem no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmã Maria Luísa, no momento que o Senhor Jesus estava vivo, os discípulos dele, como que eles praticavam aquele batismo? Em qual nome eles faziam? De que jeito eles faziam? Bem, João capítulo 4 diz, quando o Senhor soube que os fariseus tinham ouvido dizer que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, foi a fofoca que chegou para ele. Os fariseus ficaram sabendo dessa fofoca. E diz aqui que Jesus não batizava, eram os discípulos dele. Então, diz aqui que
O batismo que eles faziam ainda era de arrependimento. Era o batismo de arrependimento. O batismo de João Batista. Aquele batismo de arrependimento, de se arrepender e confessar os pecados. E as pessoas confessavam os seus pecados e eram batizadas. Foi o que João fez e também o Senhor Jesus fez com os seus discípulos. Eles também vieram e batizaram. Os discípulos batizaram as pessoas com o batismo de arrependimento. Por causa disso, nos Atos dos Apóstolos, quando conta a história que o apóstolo Paulo, ele foi com os outros dois profetas para a cidade, perguntaram para eles qual foi o batismo que vocês receberam. E eles responderam: nós fomos batizados no batismo de João, o batismo de arrependimento. E é quando Paulo fala para eles: vocês precisam também ser batizados no batismo do Senhor Jesus para perdoar os pecados. Então, o Senhor Jesus e os discípulos dele batizavam com o batismo de arrependimento. Bem, os meus queridos irmãos e irmãs, eu faço uma sugestão para vocês. Eu gostaria de falar para vocês que é bom ler a Bíblia, que é bom vocês continuarem lendo a Bíblia, que é bom vocês continuarem se santificando ainda mais e aperfeiçoando ainda mais as suas vidas espirituais, que vocês continuem limpando os seus corações e amando a Deus, amando mais a Deus do que a vocês mesmos. Amar a Deus acima de vocês mesmos. Amar as pessoas ao nosso redor, amar o nosso próximo, para que desse jeito nós possamos estar na vida eterna, para que desse jeito nós possamos chegar lá na eternidade para morar com Deus. E aqui nessa vida consigamos desfrutar da presença de Deus e das bênçãos dele, para que o Senhor esteja sempre conosco. Vem uma bênção muito grande para todos vocês, do meu Deus, porque o Senhor tem prometido desse jeito que Ele vai abençoar vocês, que Ele vai abençoar vocês grandemente e que vem muita bênção pela frente para todos vocês. Vem muitos triunfos, vem muita vitória para vocês. Vem prosperidade. E Deus vai pegar nas suas mãos sempre. Ele não vai deixar vocês, não vai desamparar vocês. Deus vai ouvir as suas orações, Ele vai ouvir os seus pedidos, Ele vai ouvir as suas necessidades, os seus pedidos, os seus anseios. Ele vai conceder, porque Deus, Ele está muito perto de cada um de vocês, e Ele vai limpar e abençoar vocês, vai curar vocês, vai libertar e fazer milagres em vocês. Todas essas coisas Deus tem para vocês hoje. Grandes bênçãos vêm, grandes triunfos vêm e muita prosperidade. Mesmo que muitos não gostariam de ir embora, nós temos que ir embora, mas cada um de vocês vai embora com Deus. Então agora vamos fazer a nossa oração de pedidos, de necessidades, de curas, de milagres e prodígios. E acreditem e confiem, porque Deus está pronto para abençoar vocês. Estamos aqui, Senhor, delante de Tu presencia en este momento. Nos hemos gozado, Señor, hemos estado felices meditando en Tu palabra, Señor, hablando de Ti, examinando, Señor, y analizando la palabra y la doctrina que Tú nos estás enseñando, que Tú nos estás revelando, la doctrina con la cual Tú nos capacitas cada día para vivir una vida mejor. Gracias, eterno Dios, sabemos que Tú estás en espíritu y que estás muy cerca de nosotros, porque Te sentimos, porque hemos sentido la presencia de Tu Espíritu Santo, porque vemos Tu mano poderosa, porque vemos Tus milagros, las señales y todo lo que Tú haces en medio de nosotros. Vemos, Señor, la transformación de los corazones, la transformación de las vidas, el cambio que Tú has hecho en cada uno y la libertad, el gozo, la alegría, la fe, la confianza que has depositado en nuestro ser, esa esperanza también de esperar y confiar en Ti, en Tus promesas, en Tu palabra, en Tu mano poderosa, en Tus bendiciones. Todas estas cosas, mi Señor, las llevamos dentro de nuestro ser y queremos nosotros, Señor, exponer delante de Ti y darte gracias y darte la honra y darte la gloria y la alabanza, mi Señor, por todos Tus beneficios, por Tu amor, por Tu misericordia y todo lo que
recibimos de tu mano poderosa. Gracias, Señor, gracias, eterno Dios, gracias, Padre Celestial. Te pido, mi Señor, que tú extiendas tu mano en esta tarde y extiende tu mano poderosa y bendice, Señor, a todos tus hijos, a todos los que han venido el día de hoy, que tú les des la alegría, el gozo y la felicidad, y que tus bendiciones caigan como lluvia de bendición sobre cada uno, y que tú los libertes, que tú cortes toda enfermedad, que tú quites, Señor, toda enfermedad, toda dolencia, sea quitándola. Míralos, el cáncer, la diabetes, la columna, la piel. Mira, Señor, todos los órganos internos, las enfermedades, las dolencias, Señor, que tú seas quitando el síndrome de Down, quitando, Señor, todas aquellas enfermedades degenerativas que no tienen cura, que no hay solución, no hay medicamento. Y tú puedes, Señor, hacer el milagro y bendecir. Quita la parálisis, quita, Señor, todo aquello, las enfermedades del cerebro, corta toda enfermedad, todo mal, quitando, Señor, toda brujería, toda hechicería, todo mal, destruye la obra maligna, rompe las ataduras, las cadenas y liberta. Quita, Señor, las maldiciones y destruye toda maldición del enemigo. Dale paz, felicidad, alegría, sanidad a tus hijos, a los que te claman, a los que te piden, a aquellos que no tengan fe. Ayúdales a tener fe y a creer para que ellos reciban tu bendición, reciban tu amor, tu mano poderosa, tus dones preciosos, que tengan también el bautismo con el Espíritu Santo, los dones espirituales, las lluvias de bendición del cielo. Padre, desciende tu poder sobre cada uno, Señor, y dales vida nueva y sanidad. Quita todas estas enfermedades, todos estos espíritus malos de enfermedad, y libértales y límpiales a cada uno, mi Señor, y dale los dones espirituales y alegría y gozo en sus corazones. Gracias porque ellos están recibiendo de tu mano la sanidad, la limpieza, la liberación y los milagros. Sus corazones arden de alegría, sus corazones arden de la felicidad, porque tu presencia está con ellos y tu Espíritu Santo está con ellos. Grandes cambios dará Jehová, grandes triunfos dará el Señor a su pueblo, y grandes bendiciones para cada uno, y gran libertad para cada uno, y mucha felicidad, y mucho reposo, mucho alivio, y bendiciones materiales también, de vivienda, de autos y de prosperidad, de dinero y de trabajo les darás el Señor. Gracias, Padre, en el nombre glorioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Cada día con Cristo le amo más y más. Él me salva y guarda, y sé que pronto volverá, y vivir con Cristo más dulce cada día será. Cada día con Cristo me llena de perfecta paz. Cada día con Cristo le amo más y más. Él me salva y guarda, y sé que pronto volverá, y vivir con Cristo más dulce cada día será. Gracias le damos al Señor. Agradecemos o Senhor, agradecemos o nosso Pai Celestial. Não se esqueçam, irmãos, que vocês estão indo embora cheios das bênçãos do Senhor. O Senhor, Ele deu para cada um a sua bênção, e vocês
não estão indo sozinhos, não estão indo com as mãos vazias. Ao contrário, vocês estão indo de mãos cheias porque Ele prometeu muita bênção e ajuda para vocês. Ele também prometeu ajuda material, bênçãos materiais. Ele prometeu, o Senhor prometeu. Então, vocês estão indo embora com a bênção do nosso Pai. Deus abençoe vocês, Deus guarde e proteja vocês sempre de tudo. E que vocês sejam felizes e contentes com o Senhor. E até mais, irmãos, até mais. Deus abençoe. Deus abençoe e muito obrigada.